O ano era 1822, especificamente 7 de setembro de 1822, aqui do Ipiranga, Pedro de Alcântara. Então, o príncipe regente vai proclamar a célebre frase: independência ou morte. Que ele fez essa declaração no Ipiranga, os livros nos contam. As margens do Ipiranga. Aliás, o hino nacional fala sobre as margens do Ipiranga. Agora, o que provavelmente você não sabe é qual foi o local exato em que Dom Pedro I fez o grito da independência. Será que é possível hoje nós determinarmos com precisão o local exato aonde Dom Pedro I aonde ele fez o grito de independência ou morte? E mais, será que naquela época as pessoas se deram o trabalho de marcar com precisão o local histórico do grito da independência? Será que eles já enxergavam o 7 de setembro como um marco da independência do Brasil? Ou será que esta importância que nós damos ao 7 de setembro e ao local histórico se dá apenas nos dias de hoje? Pois bem, estas e outras questões nós iremos abordar aqui neste vídeo. Nós vamos descobrir a verdade sobre o dia 7 de setembro, especificamente o local aonde teria sido que Dom Pedro teria exclamado independência ou morte. Então, se você gosta de história, sobretudo história com rigor acadêmico e numa linguagem acessível, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Alguns de vocês com certeza vão dizer assim: professor, mas não tá óbvio que o local do grito da independência foi feito aonde hoje existe, lá no Parque da Independência, um monumento dedicado a Dom Pedro I? Pois bem, se você está pensando assim, sinto lhe dizer, mas não. Este não foi o local exato aonde Dom Pedro fez esse grito da independência. Até porque eu vou responder para vocês mais à frente os motivos, mas é o local mais frio de todos, o mais distante, para falar a verdade. E o local escolhido para fazer esse monumento foi apenas um local pensando na questão estética, no local onde o monumento ficaria mais visível e não necessariamente pensando no local exato do grito da independência. Outros vão dizer com certeza que o local onde aconteceu o grito da independência foi na Casa do Grito. Afinal, que local melhor seria se não fosse na casa que recebeu o nome de Casa do Grito em virtude a este evento histórico? O próprio Pedro Américo, em sua obra lindíssima, relata ali a Casa do Grito lá no fundo, quando Dom Pedro estava ali erguendo a sua espada fazendo o grito de independência. Mas quem pensa dessa forma, eu tenho uma má notícia para vocês. O quadro de Pedro Américo, apesar de ser muito lindo, ele foi feito há mais de 40 anos depois desse evento histórico. Ademais, o objetivo do quadro de Pedro Américo não tinha a intenção de descrever com precisão o evento histórico, ou mesmo seu local. A ideia era criar apenas um marco, um símbolo da independência a partir deste evento do 7 de setembro. Portanto, o quadro não tinha esta intenção. Ademais, a Casa do Grito, ela foi construída apenas em meados do século XIX, ou seja, a partir de 1850, sendo que a nossa independência foi declarada em 1822. Logo, a Casa do Grito, ela não poderia estar no local, em hipótese alguma, quando Dom Pedro fez o grito da independência. Neste ponto do vídeo é importante eu esclarecer que o local exato de onde Dom Pedro teria feito o grito da independência é motivo de controvérsia ao longo da história. E se a gente pretende realmente fazer uma investigação e descobrir a verdade sobre este local, nós precisamos voltar lá na época e fazer algumas perguntas importantes. A primeira pergunta importante é o seguinte: na época em que foi feito o grito da independência, como foi enxergado? Eles entenderam que esse 7 de setembro era um marco para a nossa independência? Sobretudo, eles procuraram identificar com precisão o local naquela época? Bom, para a nossa alegria, eu posso dizer para vocês que sim, houve esta preocupação. Existe um documento no acervo do Museu Paulista, datado de 20 de fevereiro de 1823, inclusive assinado pelo ministro José Bonifácio, ministro do então imperador Dom Pedro I, afirmando o interesse do então presidente da província de São Paulo, em erguer um monumento em homenagem ao 7 de setembro e a Dom Pedro no local aonde ele teria feito o grito de independência. E não é só isso. Este documento mostra que o próprio imperador aceitou a homenagem e concedeu uma licença para que eles fizessem no local um monumento em sua homenagem e homenagem a este dia. Portanto, aqui nós já respondemos a primeira pergunta, isto é, existia o interesse de colocar o 7 de setembro como um símbolo da independência. Mas aqui eu vou abrir um parêntese para dizer que a nossa independência, ela não foi feita num único dia. Isto é, ela não foi feita em 7 de setembro. 7 de setembro foi apenas, como eu disse, um símbolo, porque a independência tem que ser entendida como um processo.
Processo esse que acontece desde 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, especificamente com Dom João VI. As mudanças que Dom João VI vai promover no Brasil, abertura dos portos, ele vai criar o primeiro Banco do Brasil, que inclusive leva o nome do Banco do Brasil, ele vai criar universidades, ele vai criar ali não só teatros, ele vai criar uma série de meios e de instituições que vão emancipar politicamente, economicamente e culturalmente a colônia brasileira. Ademais, em 1815, quando as guerras napoleônicas tinham acabado, as cortes portuguesas queriam, os portugueses queriam que o seu rei voltasse, Dom João voltasse para Portugal. Mas a grande questão é que Dom João, ele amou o Brasil, amava os brasileiros e decidiu ficar. E para ele ficar, sabe o que ele faz? Em 1815, ele vai elevar o Brasil, ou seja, o Brasil vai deixar de ser colônia em 1815 e vai se tornar reino de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil oficialmente em 1815 deixa de ser uma colônia. Portanto, o processo de independência ele vem se desenrolando desde 1808 a partir dessas transformações promovidas pela corte portuguesa, especificamente por Dom João VI. Em 1820, com a Revolução do Porto, Dom João se vê obrigado pelas cortes portuguesas a retornar para Portugal e assinar uma constituição, dando fim ali ao absolutismo português. Mas ele não vai sem antes deixar o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Ele teria dito a Dom Pedro o seguinte: olha, filho, se eu for para lá, eu não sei como é que vai ser. Então, se eles decidirem que todos nós temos que voltar e transformar o Brasil de novo em colônia, os brasileiros não vão aceitar em hipótese alguma. E vai haver revolução, vai haver revoltas. E se eu tiver que perder o Brasil para um desses aventureiros, eu prefiro que seja para você, meu filho. E é exatamente isso que Dom Pedro faz. Ele fica no Brasil para então continuar o legado do seu pai e, obviamente, o 7 de setembro é o auge de todo esse processo que tem como protagonistas os personagens Dom Pedro I, Leopoldina, José Bonifácio e, claro, sem o próprio Dom João VI, nada disso também poderia ser possível. Eu ouso dizer ainda que a independência do Brasil ela não teria ocorrido da forma como ocorreu sem esses personagens, Dom Pedro, Leopoldina, José Bonifácio e, claro, Dom João VI. Mas, como eu disse anteriormente, o 7 de setembro foi escolhido como auge, como cume, como o ápice da separação entre Brasil e Portugal. E pensando no 7 de setembro como um símbolo, sobretudo depois que o imperador concedeu a licença para construir o monumento no Ipiranga, é que o então presidente da província de São Paulo, Lucas Monteiro de Barros, em 22 de julho de 1824, vai tomar as primeiras medidas para construir esse monumento. É verdade que depois ele desiste de fazer o monumento no local exato, porque num primeiro momento ele vai falar: olha, eu quero que vocês descubram o local exato, que eu vou fazer o monumento no local exato. Mas depois ele pensa melhor, reconsidera e fala assim: não, melhor a gente construir o monumento na entrada da cidade, porque vai ser mais visível, mais comercial, próximo ali inclusive do hospital. Só que Dom Pedro I, quando eles têm notícia disso, ele fala: não, peraí, mas se vocês vão construir um monumento dedicado à independência, tem que ser no local exato aonde eu dei o grito de independência. Então, neste momento, é que começam os processos de medição para descobrir o ponto exato. Pois bem, diante então dessa solicitação do imperador, o presidente da província de São Paulo vai ordenar à Câmara Municipal de São Paulo ir até o local e investigar para poder marcar para a construção deste monumento. E qual foi o critério que eles usaram? Bom, primeiro ponto, levaram ali escrivão, levaram engenheiros, inclusive testemunhas oculares do grito. Muitas pessoas testemunharam o grito do 7 de setembro de 1822. E entre as pessoas, isto é, entre as testemunhas oculares do 7 de setembro de 1822, foi levado até o local o ajudante de ordens do próprio Dom Pedro, Francisco de Castro Canto e Melo, ao local porque ele tinha presenciado ali o 7 de setembro, o grito, nas margens do Ipiranga, e também morava na região, então ele conhecia muito bem o local. Então, uma vez então identificado o local correto, eu vou ler para vocês aqui agora a ata lavrada pelo escrivão da época, como ele descreveu o local. O local se acha em uma eminência saindo da ponte do Piranga para o lado de Santos, na extremidade de uma linha de 184 braças, tirada da dita ponte na direção de 10 graus de norte a este. Em medidas atuais, então, nós podemos dizer que foi 405 metros, porque braça era uma medida portuguesa da época, e fazendo a conversão dá mais ou menos 405 metros. Portanto, aqui nós respondemos a segunda pergunta importante. Na época, sim, foi feita uma perícia minuciosa para descobrir o local exato. E quando eles descobrem, então, o local exato, é feito, então, uma baliza
no local para a construção deste monumento em homenagem a Dom Pedro. Mas pasmem vocês, apenas 40 dias depois foi solicitado que colocasse uma pedra fundamental para marcar aquele local como um local histórico importante. E na hora de colocar essa pedra fundamental no local da baliza, colocaram 200 metros ao sul do local correto, marcando, portanto, o local equivocado. O motivo disso? Difícil saber. Talvez alguém olhou assim e falou: aqui não tá um barranco muito grande, o local não é muito bom, então vamos colocar 200 metros mais à frente, porque tá mais plano e vai ficar melhor para construir o monumento. Pode ser, talvez. O motivo, como eu disse, nós não sabemos. O fato é que não colocaram a pedra fundamental no local correto, mas assim 200 metros ao sul do local de onde ela deveria estar. E pasme, ficou assim por quase 50 anos. Foi só em 1872, quando Carlos Ratti vai liderar uma pesquisa que vai tentar restituir ali alguns eventos históricos. Eles encontram, por exemplo, essa pedra fundamental. O pior de tudo isso é que o local errado começou a ser representado, inclusive em mapas da época, e passou a ser aceito pelas pessoas, até por especialistas, artistas que quando iam retratar o local, faziam referência ao local errado como sendo o local do grito. E isso perdurou. Inclusive, quando começaram a fazer o projeto, e começaram a construir o projeto do monumento em homenagem a Dom Pedro, eles começaram a construir o projeto no local errado e, infelizmente, também não concluíram o monumento. O monumento ele ficou apenas no alicerce. Os motivos, obviamente, por questões financeiras, de custo, por algum motivo relacionado a esse, de custos, o monumento ele não foi concluído e o alicerce foi abandonado, assim como o local, apesar de ser errado, foi abandonado e só foi reencontrado em 1872 pelo Carlos Ratti, que estava liderando uma pesquisa no local e descobriu ali essa pedra fundamental juntamente com o alicerce deste monumento. E aí, pasmem vocês, ao invés de, não sei, tentar descobrir o local correto ou reconstruir o monumento, eles simplesmente fazem ali uma cerimônia onde vão participar políticos da época, criam uma arca onde eles vão colocar todos os discursos, moedas e outros itens e vão enterrar no mesmo local onde foi encontrado ali a pedra fundamental e a estrutura do monumento que não tinha sido concluído, vão tampar com tijolo para no futuro fazer a continuação do monumento em homenagem à independência do Brasil ao 7 de setembro de 1822. Porém, 20 anos depois, se perdeu. O pessoal não sabia mais o local da arca, não sabia mais o local da estrutura e nem da pedra fundamental. Foi só em 1902, com o então diretor do Museu do Ipiranga, este que está ao fundo do vídeo aqui, o então diretor... Espero que essa seja a pronúncia correta do seu nome. Ele vai pegar estas informações da descrição exata que foi feita lá em 1823 sobre o local, juntamente com o local onde tinham sido descobertos em 1872 por Carlos Ratti, o local deste monumento, e ele percebeu que não batia, estava muito distante do local descrito. E nesse momento, em 1902, ainda existia a Ponte Velha, que foi usada como referência de medição lá em 1800. Bom, Henry pega essas informações, vai entregar a um Instituto Histórico e de Geografia de São Paulo, para que façam um estudo minucioso para descobrir o local exato de onde foi feito o famoso Grito de Independência. E esse local foi encontrado e no local fizeram um mastro, O diretor do museu colocou um mastro no local e uma outra pedra no lugar. Não foi aquela pedra descoberta em 1872. Aliás, se vocês quiserem um novo vídeo para eu falar o que aconteceu com essa arca e com os alicerces, deixe aqui um comentário que eu posso fazer um vídeo. Então, o então diretor do Ipiranga, do Museu do Ipiranga, vai colocar esse mastro com uma pedra. E nessas imagens, como você pode perceber, existe aí lá ao fundo a Casa do Grito. Pois é, a Casa do Grito vai ser de fundamental importância hoje para nós descobrirmos o local exato. Porque apesar de ela não estar no momento, no momento do 7 de setembro, na declaração do grito de guerra, no grito de independência, agora, por conta da referência do mastro, ela vai nos ser muito útil. Mas, como nem tudo são flores na história material do Brasil, pasmem vocês, esse mastro marcando o local exato da independência do Brasil, do grito de independência de Dom Pedro, que foi colocado ali pelo diretor do Museu do Ipiranga, ficou ali apenas até 1922, porque 20 anos depois começaram novas reformas aqui no Parque da Independência, inclusive para construir
o atual Jardim Francês. E retiraram, pasmem vocês, o mastro do local, mais uma vez, junto com a pedra. E nesta coisa de tirar, não foi colocado no local novamente. Sabe-se lá por qual motivo. E infelizmente, mais uma vez, se perde o local exato de onde foi feito o grito de independência. Foi só agora, em 2022, que pesquisadores da USP e também da Fundação Getúlio Vargas fizeram minuciosas pesquisas utilizando mapas da época, mapas atuais, fotos, iconografias e também um sofisticado sistema de GPS que conseguiram bater e cruzar as informações, e hoje nós sabemos com precisão, a partir desse estudo que eu vou citar para vocês aqui nas descrições, para que você possa ler completo, o local exato aonde Dom Pedro fez o grito da independência. E é este local que eu vou mostrar para vocês agora. Então vem comigo. Mas foi exatamente aqui, em 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro declarou a famosa frase: brasileiros, nossa divisa de agora em diante é independência ou morte. Eu vou fazer uma gravação em 360 graus do local exato em que Dom Pedro fez aí a declaração de independência em 7 de setembro de 1822, tá? Segundo esses estudos que eu afirmei para vocês. O estudo ele é recente, é de 2022, por isso que não há nenhuma demarcação no local. Nós estamos esperando um posicionamento para que haja sim essa demarcação. Eu coloquei uma plaquinha aqui para os meus seguidores, né? Quem quiser tirar uma foto aqui, me marcar no Instagram, vou repostar. Lá na escada de fundo que vocês vão ver ali, ó, subindo ali, logo ali atrás tem a Casa do Grito, tá bom? Eu vou deixar, além do artigo científico, para quem quiser ler com mais detalhes, aqui na descrição, vou colocar aqui também um mapa, um desenho de um mapa aqui para vocês identificarem lá no Parque da Independência como chegar nesse local aqui. Tá bom? E se essa plaquinha estiver lá ainda, tira uma foto, marca o História com Café no Instagram, @História com Café, que eu vou repostar nos meus stories, tá bom? Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos, e até a próxima. Valeu!